Quem nunca ficou sem bateria do celular durante um momento importante no dia? Hoje você vai conhecer a história de 4 jovens empresários que trouxeram ao Brasil uma solução para este problema. O programa Vida Sustentável começa agora. Bom, nunca se ouviu falar tanto na palavra sustentabilidade como nos dias atuais. E hoje a gente veio conhecer a ideia de uma empresa sustentável fundada por 4 amigos, que são eles: Luiz Fernando, o Fernando, o Daniel e o Marcos, que infelizmente não pôde comparecer hoje aqui. E a história deles é muito curiosa. Cada um tinha a sua profissão e de repente eles decidiram largar de lado para a realização de um sonho e trazer uma ideia aqui para o Brasil que o Fernando vai contar para a gente. Como que foi essa história? Qual que era a sua profissão que você resolveu largar de lado? Na verdade, minha formação é em Direito. Sou formado em Direito, trabalhei um pouco nesse mercado, vi que não era muito para mim isso, eu tinha um lado um pouco mais comercial e depois de uns 6 meses estagiando num escritório de Direito, eu mudei para uma empresa familiar minha do mercado financeiro. Trabalhei o resto do tempo da faculdade, um grande pedaço da minha carreira no mercado financeiro. É uma empresa de fusão e aquisição, então isso foi muito bom para mim. Porque no mercado financeiro, principalmente nesse setor, você acaba conhecendo muito e profundamente de vários setores. Então isso enriqueceu bastante, me enriqueceu bastante profissionalmente. O que você estava falando, que nós somos amigos, é justamente por isso que essa ideia veio em comum. Depois cada um vai falar um pouco de cada um, mas a gente sempre viaja junto. Então, um pouco, o começo de tudo isso, o começo da Power Plug foi vendo o que tinha fora e tendo a vontade de trazer o que a gente via fora para o Brasil. Lógico, tendo que tropicalizar algumas coisas, né, pela cultura e pela necessidade, mas foi mais ou menos um pouco assim que se construiu a Power Plug. Vocês se conhecem há quanto tempo? Eu conheço o Luiz há uns 20 anos, o Marcos e o Daniel eu devo conhecer há uns 10 anos da faculdade, o Luiz é praticamente minha vida inteira. Por isso que a gente fala que nós somos sócios, irmãos e amigos. E era o que eu estava até comentando. É engraçado porque tem as vantagens e desvantagens. E a desvantagem acaba sendo até boa no fundo, porque você não está fazendo uma sociedade ou vivendo um sonho com alguém que você não conheça ou que você não tem aquela mesma vontade da pessoa ter aquele sucesso como você. E a desvantagem que eu falo que é boa é que você conhece 100% o perfil do seu sócio. Você não vai descobrir alguma coisa ao longo do tempo. Você já conhece ele desde criança, sabe quando ele está falando a verdade, quando ele está mentindo, quando ele está de cara feia ou quando ele não gostou de alguma coisa. Então, no fundo, acabou sendo muito bom. E também pela profissão e pelo que eles desenvolveram na vida deles, acabou fazendo um time, a gente formou um time muito bom, com a experiência de cada um no mercado que cada um estava. Deixa eu conversar um pouquinho agora com o Luiz Fernando. Me conta um pouco da sua história, então. Eu comecei cedo, trabalhei com importação durante 10 anos, importando vários tipos de produtos de vários países diferentes. E num bate-papo entre nós, a gente falou, vamos fazer uma coisa diferente, tivemos essa ideia e saímos das empresas das famílias, então... Você também trabalhava em empresa da família? Trabalhei na empresa da minha família durante 10 anos, fui saindo aos poucos e foi num momento muito bom, porque eu achei que eu devia tentar por mim e tentar construir uma coisa minha, nova, porque... Você pode passar a vida inteira numa empresa de uma família, ou do seu pai, ou dos seus avós e tudo mais, mas acho que a dúvida de, se eu tivesse feito um negócio meu, como seria com a minha decisão? É um risco, né? Pode dar tudo certo, mas pelo menos a gente tem tempo ainda para acertar bastante. Por sorte, deu tudo certo até agora, então... Sua formação é? Eu me formei em administração, sou pós-graduado em administração, e trabalhei com importação e com eventos durante muitos anos. E agora estamos em publicidade, em mídia, toda essa coisa diferente. Já fizemos umas 2 faculdades de publicidade em 1 ano e pouco de empresa já, com o tanto de trabalho que a gente
que a gente tem desenvolvido? Bom, eu sou formado em administração, eu trabalhei no mercado financeiro por 1 ano, eu vi que não era o que eu queria, não consegui me adaptar muito a esse mercado, fui fazer um curso no exterior, de comércio exterior, e quando eu voltei, eu comecei a trabalhar numa empresa familiar também de importação e exportação. No meu caso foi sempre China, sempre trabalhei com a China, já trabalho com isso há 7 anos, conheço bem o país e acabamos nos reunindo como amigos num bate-papo que a gente sempre teve, almoçando, jantando, e conseguimos juntar as ideias. E a sinergia que nós tivemos tanto no lado comercial quanto no lado de importação, no lado financeiro, foi muito boa entre todos nós. Que foi esse bate-papo que vocês tiveram a ideia de se juntar e de abrir uma empresa? A gente sempre o que ele fala, isso é a relação que a gente tem de amigos. A gente sempre viaja junto, a gente sempre viajava ou por férias ou por uma questão um pouco mais de business para fora, e a gente sempre via esse tipo de serviço. E querendo ou não, por todos os sócios serem fanáticos por telefone, a gente acabava utilizando esse serviço fora, que é prestado de uma maneira um pouco diferente, até por uma questão cultural, como por exemplo, na Europa, os europeus têm o costume de andar com moeda. Então o serviço de carregamento de baterias de dispositivos móveis, ele é cobrado. E nos Estados Unidos também, de uma outra maneira, com cartão de crédito ou cartão de débito, alguma coisa desse tipo. Então, a gente sempre visualizava isso de uma maneira que não precisava ser tão segura, até culturalmente também por estar fora, e de uma maneira que era paga. Então, a gente utilizava o serviço e falava, nossa, isso é muito legal. Mas talvez não daria certo a gente levar para o Brasil uma ideia dessa da mesma forma que é prestada fora. Então, foi uma viagem, outra viagem, a gente foi discutindo isso muito que o Luiz falou, de mesmo a gente trabalhar em empresas familiares, a gente querer fazer alguma coisa por nós mesmos. Então a gente chegou na conclusão de que, vamos trazer isso para o Brasil, mas a gente precisa adaptar, a gente precisa tropicalizar toda essa ideia. Então foi um período em que a gente começou a fazer um brainstorm mesmo de ideias de como seria e como solucionar alguns aspectos dos quais eu estou falando para você que a gente precisava tropicalizar. Então praticamente foram 3 pontos: o cultural, a segurança e como é que a gente ia ganhar dinheiro com isso. Não, vocês não iam usar a moeda, a pessoa não ia ter que usar a moeda para usar o serviço. Exatamente. Às vezes as pessoas até olham o usuário final que a gente fala, que é quando a pessoa vai e carrega o dispositivo móvel dela, todo mundo fala, mas como é que vocês ganham dinheiro com isso? E a gente brinca, não, parece que é fim filantrópico mesmo, né? Porque a pessoa não paga por esse serviço. Então a gente precisou entender como a gente teria rentabilidade nesse serviço prestado. Então foi aí que a gente começou a estruturar. Hoje o nosso totem ele é da maneira que ele é por diversas questões, inclusive essas. Quando você carrega o seu telefone, como a maioria das pessoas é dependente do telefone hoje, que a gente até brinca, se você sai de casa sem sua carteira, sem sua chave, sem algum material para o escritório, você não volta. Você fala, alguém paga, ou eu consigo imprimir de novo. Agora sem o celular. Sem o celular, não. Você precisa voltar e pegar o telefone. Por quê? Você tem o token do seu banco, você tem o seu ticket de passagem, você tem todos os telefones, sua agenda, seu e-mail, tudo está lá. Então, quando você está sem bateria e consegue carregar, você fica com uma sensação muito positiva. E foi por esse viés que a gente começou a explorar o que a gente ia rentabilizar no totem. Como é uma sensação muito positiva, por que não atrelar uma marca a essa sensação positiva? Foi aí o gancho da gente explorar o espaço do totem com publicidade. Então, vindo disso, a gente precisava de um totem que ele não fosse um totem mirradinho, ele precisava ser um outdoor, ele precisava ser interessante para a publicidade. Então a gente desenvolveu um totem onde ele tem um corpo que ele pode ser adesivado, onde ele tem um painel luminoso que pode ser veiculado uma publicidade estática, onde tem um vídeo display que é na altura do olhar da pessoa, quando a pessoa está andando, para ela prestar atenção. Então a gente começou a desenvolver o totem por isso. A outra questão era a questão da segurança. Fora existem alguns tipos de serviço prestados que eles não precisam ser tão seguros. Como eu te falei, culturalmente tem um outro apelo lá, uma outra diferença lá fora. Então a gente precisou se preocupar uma parte pelo usuário e outra parte pela marca que estaria prestando esse serviço. Então a gente começou a desenvolver um totem que ele fosse 100% seguro.
E hoje eu posso dizer que o nosso totem é 100% seguro. A partir do momento que você coloca o telefone lá dentro, ele emite uma senha. Essa senha, por quê? Existem várias maneiras de você deixar lá ou de você deixar o seu aparelho dentro de um compartimento. Por que a gente quis que imprimisse uma senha? Porque a pessoa, via de regra, ou num aeroporto ou num shopping, está com um monte de coisa na cabeça. Então, se ela tivesse que cadastrar uma senha ou tivesse que pegar uma chave que poderia ser copiada ou ela esquecer a senha, isso não ia dar certo. Então, a gente sempre foi pela parte do como transformar esse processo na coisa mais fácil possível. Então, ela emite uma senha, a pessoa deixa dentro daquele compartimento com essa senha e só essa senha abre. Ela pode fazer o que ela quiser, ou ir ao banheiro, ou comer, ou dar uma volta no shopping, ou, não sei, em posicionamentos que a gente tem em casa noturna, ela se divertir com os amigos, ou em algum evento, ele fazer um networking. Quando ela achar que o telefone dela está carregado, ela vai lá, digita aquela senha e abre o compartimento. Então, essa maneira foi a maneira que a gente entendeu ser a mais segura e hoje ele é seguro. O totem ele é feito em aço, ele tem o compartimento é feito de um acrílico anti-vandalismo. Por que a gente fez? Não tem risco nenhum de alguém ir lá quebrar, mesmo sem a senha. O que eu falo, né? Nada é impossível. Se alguém for fazer isso no totem, vai ser visivelmente perceptível que ele está querendo arrombar o totem, como existe hoje em caixa de banco. Mas é impossível alguém tirar o telefone de lá, se não o mesmo usuário, com aquela senha. Então, uma outra coisa interessante, depois vocês vão conseguir visualizar, o totem ele é com um acrílico anti-vandalismo. Muita gente fala, por que transparente? Justamente porque a gente iniciou um pouco isso. Culturalmente é novo isso. Então a gente pensou que as pessoas precisavam visualizar outras pessoas utilizando o serviço. Então é legal quando você coloca o telefone ali, você não sabe muito bem o que é, mas você vê que tem outras pessoas utilizando, você se sente mais seguro. Então isso também a gente pensou. Tem algumas outras coisas de desenvolvimento, como os telefones carregam na mesma velocidade que um carregador normal. Isso é muito importante, porque tem aquela falsa ideia de que num totem você vai carregar mais rápido. Isso não pode, isso até não é recomendado. Então todos os nossos carregadores são certificados. A gente demorou bastante tempo para desenvolver isso, justamente pela preocupação com o usuário final e sempre atrelando a publicidade. Porque eu não poderia prestar um serviço ruim ou negativo para o usuário final, uma vez que é uma marca que está prestando esse serviço. Então, foi por esse caminho que a gente foi desenvolvendo. Em que países vocês viram esse projeto dando certo, por exemplo? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, na Alemanha, na Suíça e alguns outros diversos aí que eu agora não me lembro, mas esses são os principais. E tinham em todos os lugares, assim, públicos? Tem alguns países que têm lugares públicos, mas o grande foco disso é em alguns lugares fechados, como aeroporto, pub, hotel, restaurante, em algumas, exatamente, shopping, alguns lugares assim. E o serviço era pago? O serviço era pago. O serviço sempre é pago. Ele é pago por um determinado tempo de recarga. Então você paga por meia hora de recarga ou 15 minutos de recarga. Quanto mais ou menos? Varia, né, de país para país, mas em média, se eu falar em moeda americana, é de 2 a 5 dólares. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A instalação do totem, quando a gente até fala em instalação, é super simples. Você posiciona e apenas liga ele na tomada, como um eletrodoméstico, como uma geladeira, normal, sem problema nenhum. E até falando com correlação a como a gente fez a produção dele, desde o começo a gente fez 2 estudos. A concepção dele interna no Brasil e a concepção dele fora. Então, a gente tem esse estudo até hoje, a vontade de conceber ele aqui, de produzir o totem aqui é muito forte, todos nós somos ultra patriotas, mas infelizmente o custo fez com que a gente fizesse essa concepção na China, até mesmo pela experiência dos meus outros 2 sócios, do Daniel e do Luiz, e acabou ficando mais barato, mesmo com as barreiras que a gente tem de importação, fazer essa concepção na China.